muita alegria para juntos podermos compartilhar a palavra de Deus. Infelizmente, o Kleber não pôde estar conosco aqui esta noite porque ele está dengoso, né? Ele está com dengue. As plaquetas dele estão baixas, aí ele teve essa semana aí de repouso, aí acompanhando as plaquetas, porque esse período está dando muita virose, e ele pegou a dengue e está se tratando disso, por isso que ele não está aqui essa noite. Se você lembrar nas suas orações, nas suas rezas, reze e ore por ele, Kleber, o nome dele, para que ele venha se recuperar o mais rápido possível. Por conta disso, hoje nós vamos dar uma pausa nos estudos do Apocalipse e vamos estudar sobre Jesus Cristo. Isa, por favor, pega a cadeira aqui do seu Maurício, para ele sentar ali, para que ele goste de sentar ali na calçada, não na areia, certo? E como já foi feito na oração, eu vou pedir para a Noemi, ela abrir ali. Culto ao ar livre, uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do sétimo dia do bairro de Alvoroene. E este é o professor Fernando Veras, nesta noite do dia 29 de agosto de 2025. 14, versículo 6. Nós vamos ler juntos, está dando para enxergar, né? Lá está bem claro. João capítulo 14, versículo 6. Só aguardar a Noemi colocar ali. Culto ao ar livre, uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do sétimo dia do bairro de Alvoroene, nesta noite de sexta-feira do dia 29 de agosto João, capítulo de 2025. Estamos exatamente aqui Pronto, diz assim, ó. Rua Luiz Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, Ceará, Nordeste Brasil. E este é o professor Fernando Veras. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Queridos, hoje nós vivemos em um mundo muito conturbado, muito difícil, cheio de incertezas, né? Nós não temos mais confiança na nossa política, nós não temos mais confiança em muitas situações em nosso meio. As instituições mais sólidas estão ficando cada vez mais desacreditadas e a gente tende a perder a esperança deste mundo. E realmente esse mundo, ele não há mais esperança a não ser em Cristo Jesus. E Jesus Cristo mesmo respondeu dizendo que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Gente, alguém aqui já ficou perdido em algum canto? Alguém já se perdeu? Já? É muito ruim, né? É ruim. Eu já me perdi. Achar o caminho é ruim, né? E Jesus Cristo, ele não encontra o caminho, ele é o caminho. Então, quando nós estamos com ele, nós nunca nos perdemos. Gente, eu já me perdi algumas vezes. Como eu gosto de fazer trilha, andar na mata, né? Algumas vezes eu já me perdi, mas e é muito ruim. É muito ruim você estar perdido, sem menor noção de onde você está. E quando nós encontramos o caminho, é um motivo de muita alegria. E na nossa vida hoje complicada, cheia de dificuldades, cheia de problemas, Jesus Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. E o mais principal, ninguém vai até Deus o Pai se não for por meio de Cristo Jesus. E se eu for perguntar para você, quem é Cristo? Quem é Cristo Jesus? Porque normalmente a gente vê a Cristo Jesus como uma pessoa bem distante de nós, bem distante. Quem foi hoje aqui que conversou com Jesus Cristo? Alguém aqui não conversou com Jesus Cristo hoje? Ninguém fez uma oração? Fez? Amém, né? E Jesus Cristo é uma pessoa real e precisa ser uma pessoa bem presente na nossa vida. Não é que ele está distante de nós, mas muitas vezes nós nos colocamos distante de Deus, né? Eu espero que não tenha aqui no nosso meio pessoas que não tenham feito uma oração hoje, que não tenham feito uma reza conversando com Deus, porque isso é muito importante, porque nós só nos aproximamos de pessoas que a gente conversa. Nós só confiamos em pessoas que nós nos relacionamos. E com Jesus Cristo ele não é diferente. Mas ele mesmo diz que ele é o caminho e a verdade e a vida. Eu gostaria que nós lêssemos João capítulo 1. Culto ao ar livre, uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do sétimo dia do bairro de Alvoroene. Este é o professor Fernando Veras.
1 em diante. João capítulo 1 diz assim, ó: no princípio era o verbo, e o verbo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Versículo 2 e 3 diz assim: ele estava no princípio com Deus. Versículo 3: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O que isso quer dizer? Primeira coisa, Jesus Cristo, ele é Deus. Apesar dele, nós o chamamos de Filho de Deus, porque Deus o Pai, há a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Jesus Cristo, ele não é um ser criado, ele é Deus. E a Bíblia fala, que nós acabamos de ler, que nada das coisas que foram criadas não foram criadas sem a interferência de Cristo. Então Deus e Jesus Cristo, ele é o nosso Criador. É ele quem nos fez, é ele quem nos criou, certo? Jesus Cristo, ele é o Deus eterno, mas ele é o nosso Criador, e ele veio a essa terra para nos dar a salvação. E Jesus Cristo, ele faz parte da Trindade, né? Eu gostaria que nós abríssemos lá em Isaías, capítulo 53. Culto ao ar livre, Isaías da Igreja Adventista do sétimo dia do bairro de Alvaroeiro. Este é o professor Fernando Veras. Estamos exatamente na rua Luiz Guimarães, bairro Alvaroeiro, Fortaleza, Ceará, Nordeste do Brasil. Nesta noite de sexta-feira do dia 29 de agosto de 2025. Pronto. Diz assim, ó, Isaías 53. Certamente, falando sobre Jesus Cristo, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas transgressões de quem? Das nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Eu não sei quantos de vocês já assistiram A Paixão de Cristo de Mel Gibson, que ela é bem mais realista, ela é bem mais dura de assistir. As outras paixões de Cristo, a gente consegue ver a vida de Jesus Cristo, mas o sofrimento dele mesmo, a gente não consegue visualizar como foi retratado lá no filme de Mel Gibson. E eu lembro, gente, que uma vez, assim que saiu no cinema aquela Paixão de Cristo, um amigo foi assistir e ele ficou muito chateado, com raiva dos soldados que machucaram, que chicotearam, que bateram em Jesus Cristo. Ele ficou muito chateado. E eu disse para ele, que é a mesma coisa que eu vou dizer para vocês, lá no versículo 5, volta aí um pouquinho. Diz assim, ó: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Jesus Cristo, ele morreu na cruz do Calvário, sabe por causa de quem? De mim. Jesus Cristo, ele morreu na cruz do Calvário por causa de você. Se não fosse o nosso pecado, se não fosse a nossa falha, Jesus Cristo, ele não teria morrido na cruz do Calvário. E ele veio a esse mundo para nos dar a salvação. Lá em João capítulo 1, versículo 29, João capítulo 1, versículo 29 diz assim, ó. João capítulo 1, ao ar livre, uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do sétimo dia. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Antes de Jesus Cristo morrer, quando Adão e Eva pecaram, Deus começou a instituir para eles um ritual onde eles tinham que matar o cordeiro, uma ovelha. E essa ovelha, antes de matar, eles traziam a ovelha até o sacerdote. A pessoa colocava as mãos na cabeça da ovelha
confessava os seus pecados, que simbolicamente ali representava Jesus Cristo, o sacerdote vinha e degolava a ovelha. Porque sem sangue, sem morte, não há perdão de pecados. E isso foi instituído por muitos tempos. Então, esse ritual simbolizava a morte de Cristo, que viria um dia dar a sua vida em salvação de toda a humanidade. Assim como uma pessoa tinha que levar o cordeiro até o sumo sacerdote para que o sacrifício de Jesus Cristo tenha relevância, tenha importância na nossa vida, nós precisamos ir até ele. Por isso que João diz assim, João Batista diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque através de Cristo, da morte de Cristo na cruz, é que eu e você temos a possibilidade de salvação. Por que possibilidade? Porque a salvação ela é nos dada, mas para que eu receba a salvação, eu preciso aceitar a salvação de Jesus Cristo. Se eu fosse dar esse celular para você, ele só era seu se você recebesse. Mesmo que eu quisesse dar para você, eu só conseguiria lhe dar se você aceitar. Uma vez eu comprei um presente para minha mãe e ela não aceitou. A minha esposa foi na loja, procurou um presente, que era uma máquina de lavar, procurou o presente. Quando nós chegamos, fomos dar para minha mãe não aceitou. Por que minha mãe não aceitou? Porque ela disse que não ia aceitar uma máquina de lavar nossa, porque nós não tínhamos máquina de lavar. Ela disse que não aceitou, mas o presente foi comprado para ela, mas ela não aceitou. E salvação, ela é dada para você. Para você. E a salvação de Jesus Cristo foi feita foi feita através da sua morte na cruz do Calvário, ela foi dada a nós. Mas a gente só pode recebê-la se nós aceitarmos. E Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí nós temos também culto ao ar livre, uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvaroene. E este é o professor Fernando Veras. Capítulo 22, nesta noite do dia 29 de agosto de 2025. Sexta-feira. Apocalipse capítulo 22, versículo 12 diz assim, ó: e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. E lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, diz assim, ó: porque o Senhor mesmo, dado sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor Jesus Cristo. Queridos, preste atenção aqui em mim, ó. Esqueça aí o trânsito, esqueça aí as motos, preste atenção em mim. Veja só, quando Jesus Cristo veio aqui na terra, ele morreu, ele sofreu e morreu no nosso lugar. Lá em Isaías fala que nós lemos, ele foi transpassado, ele foi furado pelas nossas enfermidades, pelos nossos pecados. Quando Jesus Cristo ressuscitou, morreu na cruz sem pecado, ele nos deu a salvação, nos presenteou com a salvação. Jesus Cristo, ele foi ao céu e está no céu nesse momento, mandou o Espírito Santo para estar aqui juntamente conosco, falando aos nossos corações, insistindo. Mas antes dele vir, lá em Apocalipse capítulo 14, ele fala que ele irá voltar. Ele irá voltar outra vez. Só que ele não irá voltar como uma pessoa indefesa, ele irá voltar como um rei majestoso, cercado de anjos. E a Bíblia fala, que nós lemos agora em Tessalonicenses, né? Que ele irá vir, os seus anjos virão aqui na terra e irão buscar as pessoas salvas. E os que não forem salvos irão morrer até terminar o milênio, como nós vamos estudar algumas noites depois. Mas a grande certeza que há, queridos, é que Jesus Cristo morreu por você. Jesus Cristo, se tivesse só você aqui nessa terra, se só você, Jesus Cristo, teria vindo para morrer. Porque
Eu, sinceramente, eu não gostaria de viver a minha vida toda, a eternidade neste mundo, onde só há dor, sofrimento, morte, tristeza. Não é isso que Deus quer para nós. O que Ele quer é uma vida plena e abundante da presença dEle, irá nos trazer felicidade. E o que Ele quer é que eu e você possamos entregar nossas vidas a Ele. Ele vai vir a essa terra. Tem pessoas que acreditam, tem pessoas que não acreditam que Jesus Cristo vai vir a essa terra, mas Ele vai vir. Porque todas as suas promessas da Bíblia, que o tempo já cumprido, aconteceram. No tempo estabelecido, no tempo certo. Jesus Cristo ainda não voltou porque Ele está aguardando que eu, principalmente você, se arrependa dos seus pecados e aceite a Jesus Cristo como Salvador. Eu sei que hoje tem pessoas aqui que passaram o dia todinho e não falaram com Deus, não falaram com Jesus Cristo. Eu sei que tem pessoas aqui, ou nos assistindo, que passaram a semana todinha e não falaram com Deus. Quem é que é pai ou mãe aqui? Pai e mãe. Muito bem. Imagine que seu filho, ele não ligue para você, ele não converse com você, ele passe muito tempo sem falar com você. Isso é uma sensação ruim ou uma sensação boa? É muito ruim. Terrível. É terrível. Você tem um filho e ele não liga para você. Quando eu tenho um filho, ele não liga para mim, o que transparece para mim, o que aparenta para mim é que ele não se importa comigo. Não é isso que nós pensamos? Ou não? Só quem pensa sou eu. Quando a gente tem um filho que ele pelo menos não ligue para a gente uma vez por semana, não procure saber a interação que nós temos, que ele não se importa com você. Agora nós, como qualidades de filho de Jesus Cristo, imagine quando nós não procuramos a Deus, qual é a impressão que Jesus Cristo tem? Que nós não nos importamos? E o que Ele podia fazer de mais importante na terra, Ele fez, que foi morrer no seu lugar. Quem deveria estar lá naquela cruz, sofrendo aqueles horrores que Ele sofreu, sabe quem era? Era eu e era você. Era você. Eu fico imaginando, sabe, porque eu sou muito fraco para dor. Eu sou muito fraco para dor. Imagine passar aquilo que Jesus Cristo passou. E Ele passou aquilo por pessoas que nunca vão aceitá-lo. Que eu espero que não sejamos nós. Que nós possamos entregar a nossa vida a Deus. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso orando e tendo contato com a palavra. Ore assim, Senhor, eu não tenho forças, eu não consigo sozinho, eu preciso do teu apoio, eu preciso do teu auxílio. É por isso que Ele mandou o auxiliador, que é o Espírito Santo, para nos convencer e nos ajudar a nos mantermos firmes nesse caminho. Querido, só precisa de uma coisa para Jesus Cristo nos levar para o céu, é que eu e você possamos amá-lo. Para Deus nos levar para o céu, é preciso só que eu e você possamos colocá-lo como centro da nossa vida, a pessoa mais importante. Conta-se uma história que um menino ele fez um barquinho de madeira todo trabalhado, todo bem cheio de detalhes. E ele brincando colocou na correnteza do rio e o rio levou o barquinho dele, foi embora o barquinho dele, ele perdeu de vista. E perdeu o barquinho. Passaram alguns dias, passaram alguns meses. Um belo dia, ele andando no centro, ele viu o barquinho dele na loja para ser vendido. E aí ele foi lá, perguntou ao dono, porque não adiantava dizer que aquele barquinho era dele, porque o dono da loja não ia dar. Ele perguntou quanto era aquele barquinho, trabalhou para comprar, para ter o dinheiro, foi lá e comprou o barquinho que era dele. E quando ele pegou o barquinho, ele disse assim: você é meu 2 vezes. Primeiro porque eu te fiz, que eu te construí, e agora porque eu te comprei. E nós somos esse barquinho nas mãos de Jesus Cristo. Nós somos dele 2 vezes. Primeiro porque ele nos criou lá no Éden, através de Adão e através de Eva, ele nos criou. E através de Jesus Cristo, no sacrifício que ele fez na cruz do Calvário, ele nos comprou novamente. Porque sabe quem era o nosso dono? Era Satanás. Ele tinha o direito de fazer tudo aquilo que ele quisesse com nós. Mas quando Jesus Cristo veio, ele tomou
nos comprou novamente para Ele. E o desejo dele é que eu e você, um dia, em breve, possamos estar na presença dele. Sabe de quem depende dessa decisão? Dessa decisão só depende de mim e de você. Que você aceite a Jesus Cristo no seu coração. Todos os dias tenha contato com Deus, para que Ele venha transformá-lo segundo a sua vontade. O meu desejo é que nós, irmãos, possamos a cada dia entregar a Deus. A gente não pode só ouvir falar de Deus na sexta-feira à noite, quando nos reunimos aqui. Nós precisamos ler ou ouvir a palavra de Deus através de áudios, mas principalmente nós precisamos orar a Deus para pedir que Ele nos transforme. Porque às vezes nós queremos só uma coisa de Deus, sabia? Nós só queremos bênçãos. Quando a situação está ruim, nós corremos para Deus, e quando a situação melhora, nós nos afastamos de Deus. Imagine você ter um filho que só lhe procura para pedir dinheiro. É muito ruim, é terrível. Aí às vezes nós agimos da mesma forma, só nos aproximamos de Deus para pedir as coisas, mas nós precisamos nos aproximar de Deus, porque amando, nós temos a possibilidade de nos salvarmos através do sacrifício de Cristo Jesus. Eu oro por você, por mim, para que nós possamos aceitar esse sacrifício, porque nós iremos estar diante de Deus de maneira indesculpáveis. Vamos ficar em pé e vamos orar, pedir as bênçãos de Deus sobre nossas vidas e que nós possamos entregar nossas vidas inteiramente nas mãos dele. Feche seus olhos, pense em Deus e oremos. Grandioso Deus e amantíssimo Pai, muito obrigado porque nós somos duas vezes teus. Nós somos a primeira vez porque o Senhor nos criou e a segunda vez que o Senhor nos comprou através do sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. A salvação e o céu está à nossa disposição. Nós só precisamos tomar a decisão de fazer parte do teu povo, fazer parte daquelas pessoas que irão estar contigo nas mansões celestiais por toda a eternidade. Pai querido, que teu Espírito Santo, de maneira poderosa, trabalhe no coração de cada uma dessas pessoas que estão sentadas aqui. Trabalhe também no coração das pessoas que estão nos ouvindo através da internet ou através dessas pessoas que estão nas suas calçadas, aqui na praça também, para que nós possamos sermos transformados cada vez mais parecidos com Jesus Cristo. Pai querido, que o Senhor coloque nos nossos corações a necessidade de todos os dias falar com o Senhor, a necessidade de entregarmos nossas vidas diariamente. Ao acordarmos, a primeira lembrança que vinha na nossa mente é de Jesus Cristo, o seu amor por nós. E assim, conversarmos com Ele e ouvirmos a Tua voz através da Bíblia. Abençoa essas pessoas, Senhor Deus, perdoa-lhes pelos seus pecados, as transforma cada dia, as leva para o céu. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus seja louvado e toda a honra e toda a glória seja dada unicamente a Ele. Que Deus nos abençoe. Neste momento convidamos a todos a participarem da sopa e que Deus os abençoe ricamente. Está aí, senhoras e senhores. Portanto, concluída a retórica alusiva à palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, nesta noite do dia 29 de agosto de 2025, sexta-feira, proferida a palavra de Cristo, nesta noite exatamente pelo professor Fernando Veras. Valeu, Jesus!